Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no episódio de hoje nós temos a presença do Luiz Viegerink. Fica comigo que o programa está muito legal. Luiz, obrigada por você aceitar o nosso convite. Obrigado, agradeço o convite. É muito bom estar aqui hoje. Legal. Eu vou fazer a apresentação do Luiz. Presta atenção. Luiz é advogado, começou sua carreira como técnico de informática, fazendo manutenção em hardware ao final da década de 90, evoluindo para o término da faculdade e após passar no exame da OAB, consultoria em Direito de Informática, trabalhando atualmente como advogado de uma empresa de cloud computing, além de atuar como advogado na vida particular, na vida particular, é isso aí. Luiz, conta pra gente, é um advogado técnico ou um técnico advogado? É bem interessante isso. Eu às vezes brinco, eu falo assim, eu sou um advotécnico, né? Porque hoje, no Brasil, você tem o processo eletrônico, os tribunais estão informatizados. Ainda temos processos que são híbridos, que alguma coisa tramita no meio físico, mas boa parte já está meio eletrônico, né? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os processos já estão praticamente tudo eletrônico. Se é processo físico, os advogados interessados, eles podem digitalizar os processos para passar a tramitar em meio eletrônico, e a pandemia acabou acelerando isso, né? Mas no meio do caminho, quando você está protocolando uma petição, dá um erro, dá algum bug, alguma coisa, daí você fala assim, entra o técnico agora para trabalhar, para fazer isso aqui funcionar, porque eu não posso perder o prazo do cliente, né? E no meu dia a dia eu participo de alguns grupos de redes sociais voltados para advogado, tanto na área civil como direito de informática, e eu noto que eles têm muito problema com os sistemas dos tribunais, que hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos Versage, o Tribunal Regional do Trabalho, ele tem o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, e tem mais uns outros, ProJude, que daí é no Brasil afora, né? Então eu vejo que tem muita demanda, tem muita gente que tem problema com isso. Então pede ajuda, entra nos grupos para justamente, olha, estou com um problema, não consigo peticionar, o que eu faço? Deu erro, manda a imagem de erro. Será que pode acessar meu computador para conseguir identificar qual que é o problema e o que aconteceu? E você tem com a tecnologia todo tipo de problema. Pode ser desde um problema do próprio sistema do judiciário, como pode ser um antivírus, um firewall que está bloqueando alguma coisa. Às vezes as pessoas não têm muito... O advogado, ele é da área de humanas, né? Ele não tem muito jeito assim, traqueja assim, não, mas o que é um antivírus? O que é firewall? De repente você auxilia um advogado que ele tem 2, 3 antivírus no computador deles. Normalmente são antivírus ruins, são ferramentas ruins que ele acessou, jogou no Google. Ou que alguém instalou para ele, né? Sim. Ele nem sabe. Nem sabe o que é isso, né? Mas às vezes ele fez a busca no Google, né? Então fala assim, preciso de antivírus, preciso de firewall. Apareceu o primeiro link, ele clica e faz download. Porque ele fala assim, não, porque tem segurança, porque não sei o quê. De repente essas ferramentas que estão travando o funcionamento do sistema do tribunal e, de novo, pela falta de conhecimento e não ter a quem recorrer, ele fica no desespero, né? Mas é por isso que eu falo advotécnico, porque realmente mistura tudo. No dia a dia mistura tudo. Então, né? São os dois. É um técnico advogado e um advogado que é técnico. Técnico, justamente. É um cara completo. Mas, Luiz, conta pra gente a origem do seu nome. Meu nome é meio complexo, só que eu não. Eu portuguesei na hora que eu fui falar, né? Sim. Meu nome, a história por trás é José, meu nome completo é José Luiz Fonseca Viegerink. Não, fala devagar, calma, vamos lá. Eu brinco que o meu nome é uma ONU, porque José é o primeiro nome, era meu avô por parte de mãe. Que era de origem? De origem portuguesa, minha mãe é portuguesa também, meu pai era holandês. Luiz, eu não tive contato, mas meu pai dizia que era um tio meu, francês, então por isso o Luiz. O Fonseca do lado português e o Viegerink do lado holandês. E eu tenho um primo que ele se chama Jean-Louis.
tenho a impressão que pelo fato dele ter ficado com o Jean, então eu fiquei com o José Luiz. Né? Porque fala, não, 2 Jean Luiz família não vai dar certo. Tanto que ele aportuguesou que as pessoas chamam ele de João Luiz, né? Então, porque o Louis é Luiz em francês, né? Uhum. Então, por isso que essa confusão do meu nome. Mas eu acabo trazendo no meu nome a história da minha família, né? Eu gosto disso, é bem interessante, mas é meio peculiar. Né? Interessante. Luiz, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Olha, eu comecei a me interessar com informática com 11 anos, que eu tinha aula de informática no colégio. Eu estudei num colégio que ficava próximo do Shopping Jardim Sul, na Vila Andrade, Vila Suzana. E tinha aula de informática, tanto que no material escolar eles pediam flop disk, que era o grandão, né? Daí, depois eu fiquei um ano nesse colégio, daí fui para outro colégio que não tinha computadores tão bons. Quem me conhece sabe que escola que é, mas eu não vou falar, porque senão as freiras vão ficar bravas comigo. Porque era um colégio de freira e os computadores eram meio defasados, né? Aqueles computadores com a tela de fósforo, sabe? Esse negócio. Então você já imagina, estilo TK3000, alguma coisa desse tipo, sabe? TK3000, TK2000. E eu continuei tendo aulas de informática nesse colégio. Eu fiz amizade com acho que sempre tem um oriental, né? Sempre tem o parceiro, né? Justamente tem o Steve Jobs tinha o Steve Wozniak, né? E eu tenho esse meu parceiro, esse meu amigo, é o Leandro, né? E ele sempre vem em casa, a gente sempre estava se metendo com alguma coisa com parte de informática, eletroeletrônico. Na época nós tínhamos um videogame da Gradiente, o Phantom System. Né? Quem é de casa aí talvez se lembre do que foi o Phantom System, que era meio que um Nintendo, né? Que era a versão brasileira do Nintendo. E então assim, deu problema no controle do Phantom System. Ele, não, peraí, deixa aí que a gente consegue consertar, a gente consegue mexer. E ele que me trouxe, né, para ter o gosto mais dessas coisas, mexer com essas coisas, porque de novo eu acho que a gente precisa ter um parceiro para alguma coisa. Ele acabou dando esse pontapé. A gente fazia trabalho da escola, fazia essas coisas com os amigos, e tinha muita necessidade do computador, e ficava aquele negócio, a gente vai fazer o trabalho da escola na casa de quem? Quem que tem o computador? Né? Falar para o pessoal de casa, só dar uma contextualizada, eu nasci em 81, nós estamos falando aí, eu estava com coisa de 13, 14 anos, quer dizer, 94, 95, nós não tínhamos a internet como nós temos hoje, que hoje os nossos smartphones eles são computadores, né? Naquela época não era assim, você tinha o 486, o 586, tinha os 486 DX266, tem até isso aqui? A gente usava isso aqui? Um negocinho desse aí que hoje não armazenaria nada, né? E então tinha essas dificuldades de tecnologia, né? Então a gente fala assim, a gente vai fazer trabalho na casa de quem? Quem tiver um computador em casa. E sempre ficava aquela disputa, quem que vai digitar? Não, eu leio, você digita, porque nós fazíamos trabalhos tudo na base da mão. Fazer pesquisa, você ainda ia, vamos na biblioteca, então eu ia bastante no Centro Cultural Vergueiro. Daí aproveitava para dar, obviamente, um pulinho na Galeria do Rock e na Santa Efigênia, né? Porque ninguém era de ferro e gostava dessas coisas, né? Foi crescendo esse interesse. E eu vi a necessidade, porque eu falava assim, caramba, eu vou ter que digitar. Pensava, quando chegar a minha vez de digitar o trabalho, né? Vai sobrar para mim, né? Porque você vai ter essa necessidade, olha, eu preciso fazer o trabalho da escola, o trabalho tem que ser digitado, como é que vai ser? Então eu senti a necessidade, olha, eu preciso aprender isso, preciso mexer com isso, e obviamente eu fiquei apaixonado pelo computador, eu fiquei apaixonado pela informática, a realidade é essa. E daí eu comecei a fazer algumas coisas com esse meu amigo, acho que eu peguei um momento muito bom, historicamente falando, porque começou a aparecer a internet comercial no Brasil, né? Nós tínhamos provedores tinha os provedores de BBS, tinha o Mandic, acho que foi o primeiro provedor, não me lembro agora, mas foi um dos primeiros.
primeiro BBS, depois internet, era conexão de escada. Tem um provedor de internet bem conhecido que ele é vinculado com o jornal Folha de São Paulo. E eles mandavam, às vezes, junto com o jornal, você comprava na banca de jornal, dava direito a 30 horas ou 30 dias de acesso grátis para a internet, porque você tinha que pagar o provedor de internet e era pela linha do telefone, ou seja, você pagava a conexão do telefone, que era o telefone fixo, e você pagava o provedor da conexão. Você tinha que... Ele fazia uma discagem, né? Ligava para um número, daí ele te conectava, então você tinha esse acesso. Esse provedor, ele tinha esses CDs que primeiro eram vendidos, depois teve o... A gente sofreu muito pensando nos dias de hoje, né? Sofremos pra caramba. Daí veio o América Online, né, que distribuiu um monte de CD, que tem até as histórias da lenda urbana, que o pessoal pegava o CD e vinha CD de pagode, CD de axé. Depois procura aí na internet para ver essa história da lenda urbana. Porque a América Online, ela começou a soltar esses CDs de graça, porque até então você comprava esses CDs desse provedor, né, do outro provedor, né, vinculado à Folha de São Paulo. Em algum momento eu vou acabar falando o nome deles, porque eu trabalhei neles, diga-se passagem, com suporte técnico por telefone. E a América Online, então, era legal, porque você pegava o CD, instalava um monte de tranqueira junto. A América Online já faliu, então acho que eu posso falar o nome deles, não tem problema, não vou me processar. Mas havia um monte de tranqueira junto dos aplicativos deles. O navegador, na época, o navegador de internet, você tinha o Netscape, daí depois veio o Internet Explorer, veio mais ou menos na mesma época. E tinha um outro antes, que acho que era o Mosaic, que era muito básico, a internet era muito básico, tá, pessoal? Era o máximo de animação na internet, era uma imagem que a gente falava imagem GIF, que era uma animaçãozinha que dava uma dor de cabeça absurda para fazer aquilo lá. Depois veio o Flash, que nem Flash mais existe mais também. Acho que ninguém, deve ter gente que nem sabe o que é Flash. Quando nasceu já não existia mais o Gabriel Flash. Tá olhando pra gente assim com uma cara... que é isso? Né? Mas é muita tecnologia, né? São os comentários para ver como muita coisa mudou. Aquele computador que eu usava com 14, 15 anos, hoje a gente leva no bolso, no celular, né? E é muito mais evoluído, diga-se de passagem. A transformação digital, que todo mundo fala sobre isso, né? Ela chegou no direito? Sim. Só não digo que chegou do modo adequado. Por quê? Porque eu sou privilegiado pelo fato de morar em São Paulo. Então eu sei o que eu tenho estrutura, eu sei que eu tenho uma situação financeira que me permitiu ter uma estrutura, poder ter um computador bom, uma conexão de internet boa que me permite acessar os autos dos processos eletrônicos de forma célere, e eu tenho conhecimento técnico que me permite, se eu tiver algum tipo de problema, resolver. Quando você tem um país que é muito grande, Brasil, né, tem um tamanho continental, você chega em outros lugares, até outras cidades menores, que você vê que não tem tanta estrutura. Então, o advogado ele tem dificuldade para fazer o trabalho dele, o trabalho básico, que é peticionar. Antigamente, o advogado, o que ele fazia? Faz a petição, protocola, tem alguma situação que ele vai despachar diretamente com o juiz, vai conversar com o juiz. Hoje, ele tem problema para fazer a petição, porque ele precisa de um computador para fazer a petição. Ele precisa de um scanner, de uma multifuncional, qualquer coisa do gênero, um celular para digitalizar documentos, arquivos, para poder inserir nos autos do processo eletrônico. Senão o negócio não anda. Senão o negócio não anda. E se ele já tendo se ele já tem pelo menos o equipamento, se ele tem conexão de internet boa, se ele tem um computador bom, se dá alguma falha no meio do caminho, ele não sabe para quem se socorrer. Os tribunais têm um número de telefone para solicitar suporte, mas mesmo assim, esse suporte às vezes se mostra ineficiente, se mostra inadequado, porque aqueles problemas ali muitas vezes fogem do script. Os tribunais, se você procurar na internet, tem manual do processo eletrônico, Tribunal XYZ. Só que você vai ver, o que faz quando dá esse tipo de erro aqui? Você lê o manual, não fala daquele erro. Né? Então, daí a pessoa começa a arrancar os cabelos e falar, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer aqui?
Eu converso com colegas advogados que às vezes eles falam assim, doutor, eu estou há uma semana tentando protocolar ou tentando distribuir uma ação e não consigo porque eu estou com tal tipo de problema, né? Tem até um colega então meu... foi uma adoção forçada, né? Foi uma adoção forçada. Todo mundo teve que, de um dia para... Não sei se a pandemia também acelerou isso, né? A pandemia acelerou. A pandemia acelerou no sentido de que os tribunais, no começo, né, como todos os negócios fecharam, os tribunais fecharam. Depois de um tempo eu falei assim, vamos voltar? Como vamos voltar? Vamos voltar pelo meio eletrônico. Então vamos fazer audiência por vídeo, videoconferência. Isso possibilitou, novamente, os advogados que têm alguma possibilidade de ter equipamento bom, fala assim, olha, eu estou em qualquer lugar do mundo, eu consigo peticionar, consigo fazer audiência. Em compensação, aqueles advogados, aqueles profissionais que não têm tantas possibilidades, tantos recursos, eles se pegaram em situação assim, olha, como é que eu vou fazer a audiência com a testemunha, se a testemunha não tem internet em casa, a testemunha não tem computador em casa, vou trazer ela para o meu escritório, como é que eu faço? São 3 testemunhas, são 5 testemunhas, eu vou mandar um notebook para cada uma, mas poxa, eu não tenho nem para mim, eu tenho um desktop ainda, tem advogados que usam desktop, no dia a dia o notebook facilita muito. Mas tem advogados que ainda tem desktop, você fala, nossa, esse desktop tem 10 anos, tem 12 anos, tem 15 anos. O desktop tem um Windows 7, nós já estamos no Windows 11, né? Olha quantas versões passaram por aí. Eu não sei precisar, não me lembro agora a data exata do Windows 7. Mas, de novo, você vê, tem um computador tão defasado, né? Você vê que algumas pessoas, alguns profissionais, eles estão acabando ficando pelo caminho. E é interessante porque o skill, né, do profissional teve que mudar não só do advogado, mas do escritório como um todo, né? Justamente, sim. Eu vejo que profissionais acabaram meio que se aposentando por conta da informatização. Sério? Sim, porque já tinha uma certa idade, né? Eu vejo assim, eu acho de forma alguma, sem querer, eu acho que todas as profissões são importantes, mas nós vemos na medicina e no direito advogados que normalmente eles literalmente morrem trabalhando, né? É muito comum você ver um advogado de 80, 90 anos. Na minha época de estagiário, fiz estágio no escritório de advocacia que tinha um advogado que já tinha mais de 90 anos, né? No direito e na medicina, é muito comum você ver esse tipo de situação, que outras áreas não são tão comuns. Se me perguntarem hoje, você conhece algum profissional da área de TI que ele está com 70 anos e ele ainda labora, ainda trabalha, eu vou falar, eu não conheço. Não conheço. Agora, se me perguntarem advogado, sim. Então, esses acabaram sendo forçados de novo. Por quê? Porque começou trabalhando, começou advogando na época que ainda fazia petição ou numa máquina de escrever. Quem fazia na máquina de escrever mais ou menos se adaptou ao computador, e outros profissionais que começaram trabalhando fazendo petição na mão, escrevendo, né, na folha de papel, né? Então, você vê um choque. Então, ele estava acostumado, faz a petição ali, ele passou a necessidade de, olha, pessoal, alguém digite a petição para mim. Ele vai lá, faz na mão a petição, corrige, ou faz numa máquina de escrever, alguma coisa assim, e corrige os erros, risca e depois passa para secretário, para estagiário, alguém, para fazer esse trâmite, né? E outros que falam, não, realmente, não dá mais, estou na hora de deixar essa a profissão, vou me aposentar e vou cuidar dos meus netos, alguma coisa assim, né? Por outro lado, eu acho que também, pensando na transformação digital, isso deu uma acelerada também, né? Diminuiu a burocracia, os processos ficaram um pouco mais rápidos. Nesse sentido, isso daí foi ótimo. Eu vou dar um exemplo um pouco do meu dia a dia, que eu faço muito pouco, que é direito previdenciário, eu particularmente não gosto. Eu tive que aprender a Forceps por causa de uma situação particular, então eu aprendi alguma coisa de direito previdenciário, diga-se passagem, muito pouco. Mas, por exemplo, hoje o sistema do INSS informatizado... Diga-se de passagem, você não gosta desse tema, né? Não gosto, mas... justamente, mas eu achei assim, o INSS ele informatizou, então, na pandemia... quem foi afastado, quem teve algum tipo de problema de saúde, fazer jus a algum tipo de benefício, você loga no sistema do INSS,
com um login e senha, né, o login do gov.br, você digitaliza os documentos. Então, digitaliza laudo médico, atestado médico, receita médica, RG, CPF, comprovante de residência, qualquer coisa nesses termos. Você anexa do sistema do INSS e alguém vai fazer a análise desse documento. Tem situações que eles verificam, não, realmente essa pessoa é passível de receber esse benefício ou precisa realmente disso aqui. Então eles liberam. E tinha outras situações que quando o INSS voltou para as perícias presenciais, eles falam, não, isso aqui requer uma melhor análise, então agendava a perícia presencial. Mas foi ótimo, porque muita gente... A realidade é nossa, muita gente que ficou com uma série já tinha alguns problemas e pioraram, ou tiveram problemas sérios, inclusive psicológicos, né? Hoje nós falamos, né, muito na tecnologia que você trabalha bastante, trabalha muito, porque isso daí foi o lado positivo, porque hoje você consegue fazer muita coisa que antigamente você não conseguia fazer. Então hoje, você com o advento do processo eletrônico, você consegue fazer às 11 horas da noite, desde que o sistema obviamente esteja funcionando, né, esteja no ar, você consegue fazer a petição e protocolar, coisa que antigamente era... Mas acontece muito do sistema estar fora do ar? Sim, esse mês aqui de novembro, diga-se passagem, dia 15 de novembro, feriado, proclamação da República, dia 14, segunda-feira, por causa de o recesso, por causa do feriado da terça-feira, não funcionava, daí sábado também não funcionou, domingo também não funcionou. Então foram 4 dias que os advogados, quem quer trabalhar, fala assim, não, faz a tua petição em casa e depois no dia 16 o sistema volta e daí você vai protocolar. Mas é a realidade, né? Mas você vê, nesse sentido, eu falo, pô, de novo, a pessoa hoje às 11 horas da noite consegue protocolar uma petição, coisa que antigamente não conseguia. Hoje ela consegue mandar um e-mail para um cartório, não entendo o tabelião, mas o cartório do fórum, para agendar um atendimento virtual com o juiz, se for a situação que o fórum que ele necessita, o juiz está fazendo atendimento virtual. Eu passei por algumas situações assim, colegas meus também, então você consegue... Até eu tive uma situação peculiar que eu liguei no fórum para tentar agendar o atendimento com o juiz e o juiz que atendeu o telefone. Daí eu falei assim, boa tarde, por gentileza, precisava agendar um despacho com um juiz tal. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas um juiz muito simpático no Fórum Central aqui de São Paulo, muito simpático. Olha, um profissional ótimo. Juiz. Não, mas realmente me surpreendeu. Ele falou assim, doutor, pode falar, tá falando com o juiz. Eu falei, doutor, prazer, Vossa Excelência tal, eu precisava despachar. Eu falei, não, pode, porque eu já vi esse era um caso de um processo que ele era físico e foi digitalizado. Precisava despachar, caso de situação essa e tal. Tem fórum que está fazendo revezamento, então eu precisava saber que dia que ele estaria lá. Eu falei assim, não, pode conversar. E a agenda falou assim, olha, segunda, quarta-feira eu estou no fórum, segunda, quarta e sexta eu estou no fórum, terça e quinta é a outra juíza. Então eu falei assim, então tá bom, então quarta-feira eu estou aí a partir das 13 horas para despachar com Vossa Excelência. Falei, antes da pandemia, a realidade antes da tecnologia você não ia ter isso. Era despacho de segunda a sexta-feira, você ia pegar a tua petição, colocar embaixo do braço, vai pro fórum e torce para você conseguir pegar o juiz em um momento que ele não esteja fazendo audiência, porque se ele tiver audiência, obviamente ele não vai parar para te atender, né? Ele vai fazer a audiência, então assim, você chega no fórum, chegou a 1h da tarde, antigamente o Fórum Central, o Fórum Civil ia até às 19 horas, poderia ser que você ficasse até às 18h30 ali esperando para conseguir despachar com o juiz, né? Então, tanto que por isso mesmo tem muito advogado que manda estagiário, né? Fala assim, vai lá tomar um chá de cadeira, tadinho, né? Mas... Luiz, no modelo de venda de cloud, onde o fabricante fornece, por exemplo, a nuvem e o parceiro entrega algum tipo de serviço, isso acabou trazendo a necessidade de regras mais claras entre parceiro e cliente, não é isso? Sim.
É bem interessante que toca um pouco no que nós conversamos sobre transformação digital. Por quê? Porque às vezes você conversa com um advogado e ele já chega questionando, qual que é o teu nível de serviço, né? O acordo de nível de serviço, que é o SLA, né? Qual que é o teu Service Level Agreement? E de repente você chega para conversar com outro advogado e ele não sabe nem o que é isso. Ele assim, não, mas o que é acordo de nível de serviço? O que é SLA? O que é isso? O que é aquilo? Essa discrepância. Então, um advogado normalmente mais novo, tá? Normalmente mais novo, que ele já nasceu inserido na tecnologia, né? Inclusive direito de informática, tem gente que chama de direito digital, tem algumas faculdades que dão como disciplina, né? Então ele já nasceu inserido nessa área, então ele já tem noção. E advogados mais antigos, que às vezes eles estão familiarizados com outras áreas, então assim, um advogado está muito acostumado a fazer, faz divórcio, faz inventário, questões de família, etc., ou contrato de locação, compra e venda, de repente ele vai como falar de tecnologia, porque o cliente dele... Porque tem muito escritório que é generalista, né? Então trabalha com tudo. Olha, eu trabalho com direito tributário, direito de família, civil, etc, etc e tal. Às vezes ele não tem uma pessoa e provavelmente não vai ter aquele advogado que ele só trabalha com isso, com direito de informática, né? Então vem uma empresa e fala, olha, eu estou contratando a empresa XYZ porque eu preciso ir para a nuvem e eu tenho isso e tal. Mando o contrato para eles. Eles vão fazer aquela análise do contrato. Só que, assim, de novo, não tem o conhecimento técnico. Então eu falo assim, mas o que é acordo de nível de serviço? Se eu posso citar, se me permite citar um caso que é cômico e demonstra essa situação. Eu não vou falar também, eu prometo que eu não vou falar o nome da empresa, porque senão vão me processar. Mas... Agora, deixa eu fazer um parênteses nisso que você comentou agora. Tem uma linha muito tênue nesse sentido, que é assim, não consigo vender nada, a área de liga não deixa fazer isso, a área de liga não deixa fazer aquilo. Por quê? Na verdade, tem muito risco, né? Sim, tem muito risco. Às vezes, o advogado, pode ser que ele esteja bloqueando, não vou fazer juízo de valor, mas pode ser que ele esteja indo pela linha de talvez não ter conhecimento. Às vezes, ele prefere falar assim, não, segurar, não dá, isso aqui vai te dar muito problema, né? Por isso que eu, no meu dia a dia, eu sempre gosto, assim, se é possível, ligar, telefonar para outro advogado, entender qual que é a dificuldade, se ele está tendo algum tipo de dificuldade, às vezes até questão burocrática, porque assim, a gente tem um contrato que tem que passar por 50 gestores aqui dentro da empresa até chegar para mim, etc. Então, para conseguir entender qual que é a dificuldade do cliente com o jurídico dele, para conseguir conversar com o jurídico dele, falar assim, doutor, vamos sentar e vamos conversar para tentar entender. Eu fiz uns dias atrás justamente uma reunião que até tem o meme, né? Mais uma reunião que poderia ter sido resolvida no e-mail, mas na verdade as trocas de e-mail estavam gerando a dificuldade, né? Justamente por causa da questão técnica. Daí eu fiz essa reunião, expliquei ali, em 15 minutos a advogada entendeu. Ela entendeu do que se tratava, porque até então, com uma série de e-mails, ela ainda não estava entendendo. Mas o que é isso aqui? Daí ela entendeu e o contrato foi para frente. Por isso que eu falei assim, eu queria voltar naquele caso, que foi muito interessante, foi muito cômico. Por quê? Porque o cliente que estava contratando o serviço na nuvem, a advogada perguntou qual que era o prazo de garantia legal da mídia. Eu falei assim, mas doutora, não tem prazo legal de garantia da mídia, tá? Porque não tem mídia. Ela, não, vocês têm, porque o CDC prevê 90 dias de garantia, pelo menos, tal, não sei o quê, não sei. Eu falei, não é assim que a coisa funciona. Eu falei assim, basicamente a empresa está contratando licenças de um software na modalidade SaaS, né, que é Software as a Service, ou seja, o programa de computador como serviço. Você vai pagar mensalidade, a assinatura, como se fosse uma Netflix, e vai instalar um programa que baixa pela internet. Você baixa o programa pela internet, tá? E daí você vai receber o serial que você digita, pronto, tá funcionando. Não tem esse negócio assim de instalação dela. Não vai ter nenhuma instalação local, não vai vir um técnico, um profissional com um DVD, um CD, alguma mídia assim para instalar. Eu falei assim, não tem nada disso.
É a sensibilidade, né, Luiz? Sim. De repente, não pressupor que a pessoa já sabe daquilo que você está falando, né? Que Sim. Quando você falou, eu ri, eu falei assim, meu Deus, né? A primeira coisa que você falou, eu pensei, Sim. né? Meu Deus, ela não sabe que tem mídia? Não, ela não sabe que tem mídia, ela não é obrigada a saber. Não é obrigada, né? a saber, sim. Vai da sua sensibilidade de ir conversar e de repente falar assim, olha, essa chuva de e-mails aqui, o tema já se perdeu e a gente precisa ter uma conversa. Justamente. Sim, porque fica aquele negócio. O e-mail é muito frio. E cada um vai ler e compreender do jeito que quer, né? E se ele tiver bravo, porque também aquele já é o 50º no e-mail, aí que ele vai ler com ódio aquele e-mail, né? Então fala assim, não, peraí, para tudo, vamos conversar, né? Vamos voltar à mesa de projeto, que conversando a gente se entende. Escrevendo um monte de e-mail, não, mas isso aqui não sei o quê, uma conversa normalmente resolve. Pessoas, né, Luiz? Justamente, ser humano. Luiz, em termos gerais, como é que você vê a LGPD? É uma lei benéfica, ela é uma lei muito interessante, eu acho que já poderia ter sido pensada antes, né? Ela acabou vindo nas pegadas do que foi feito na União Europeia, né? E infelizmente no Brasil nós temos sérios problemas em termos de legislação sobre questão de direito digital, direito de informática. Por exemplo, direito do software, direito autoral, são leis da década de 90, né? Daí, posteriormente, nós tivemos o Marco Civil da Internet, que foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, e a LGPD, que foi sancionada pelo ex-presidente Michel Temer, que acho que as pessoas nem lembram mais quem que sancionou essas leis, né? Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela visa ser, abre aspas, meio que uma ouvidoria para se você tem algum tipo de problema, a quem você se socorrer. Mas, infelizmente, eu vejo que na prática nós ainda estamos engatinhando muito. Nos últimos 2 anos, nós tivemos vários e sérios, graves vazamentos de dados, inclusive em serviços públicos, que eu não vou entrar em detalhes. É advogado, né, gente? Mas se as pessoas procurarem pelo Google, aí joga Google aí ou no Bing, eu nem sei se a Yahoo ainda existe ou não. Desculpa a piada, mas joga no Google que vai conseguir saber do que eu estou falando. Quando você falou sobre essas leis, né? Uhum. Recentemente eu vi uma reportagem falando sobre o metrô de São Paulo, que está fazendo um teste do reconhecimento facial, né? Exato. Tem, inclusive... E aí tem lá uns que são a favor, outros que são contra, e tem uma polêmica. Então, assim, essa questão da legislação, ela é uma coisa que afeta, querendo ou não, o nosso dia a dia. Sim, sim. Essa questão do reconhecimento facial, né, da biometria, isso daí, você fica pensando o seguinte, tem por um lado, visa proteger, por assim dizer, né, o cidadão, né? Parece que teve um caso, acho que foi no carnaval, alguma coisa assim, que alguém foi preso, justamente parece que tinha uma ordem de prisão em aberto contra esse sujeito, e foi graças ao reconhecimento facial que a polícia conseguiu pegar essa pessoa. Mas aquele velho ditado, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Né? Então, tem várias vertentes. Tem várias aí, vertentes. Né? Então você precisa tomar cuidado, porque para que é esse reconhecimento facial? Eu quero isso. Eu não tenho direito. Se eu tenho direito a fazer uso do serviço público, do transporte público, que é um serviço público. Mas ao fazer uso de um serviço público, que é o transporte público, que eu preciso me locomover, eu não quero que alguém esteja salvando, gravando o meu rosto para disponibilizar em algum lugar. O que vai ser feito com isso? A gente não sabe qual que é a destinação, de repente vai usar estratégia de marketing, vender algum produto, algum serviço. O que vai ser feito com isso? Eu não tenho como saber e eu não tenho como tirar autorização e falar, não quero. Não tem como, né? Então, isso é um problema. Né? E me conta uma coisa, a legislação já fala sobre serviços gerenciados hoje? Então, na verdade ela era muito... Como é que as pessoas estão lidando com isso? Me conta. Então... É bem complicado, porque na prática, boa parte das relações, né, eu falo as relações reguladas pelo Código Civil, não pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Código Civil. Tudo acaba entrando na seara do contrato de prestação de serviço
Então, acaba sendo complexo, por quê? Porque o Código Civil ele não prevê esse tipo de situação, ele não prevê esse tipo de serviço. De novo, a legislação não previa o software, um programa de computador, ele ser vendido como um serviço. Nós tivemos uma discussão que durou muito tempo, se software, que ele é vendido como um serviço, né, como SaaS, se ele tem que recolher ICMS, se ele recolhe ISS, né? Ficou muito tempo essa discussão, né? Então, você vê, eu acho que nós precisamos uma legislação que seja mais abrangente e seja focado para a tecnologia. Tem que ter alguma coisa melhor, alguma coisa assim, sabe? Porque, de novo, hoje qualquer disputa que você tem algum tipo de problema nessa área, algum litígio, joga tudo para o Código Civil. Daí o julgador, às vezes, ele não tem... A realidade, ele não vai ter o conhecimento da tecnologia. Daí você vai fazer o quê? Vamos para uma perícia. Mas vou fazer perícia nisso aqui. Então, por exemplo, esse software, nós temos... esse software, vou usar o termo alternativo, né? Todo mundo chama software pirata, né? Vou usar o termo mais bonito, software alternativo. Esse software, ele foi licenciado, não foi licenciado? Vamos verificar esse computador. Tá, tudo bem, só que como ele é um serviço, eu posso tirar e colocar a qualquer momento. Eu posso ir lá, vai ter a perícia, eu tiro aquele software, acabou a perícia, o perito foi embora, o que eu faço? Coloco aquele software de volta. Só que aquele software não foi licenciado. O que o perito vai falar no resultado dele? Que não foi localizado aquele software, por exemplo, né? Que não foi encontrado. Tá, então ele está certo, ele está regular? Não, não está regular. Só que daí o fornecedor, né? Como é que ele fica nessa situação? Ele tem que pegar a legislação, que é o que eu faço no meu dia a dia, e tentar adequar ali ao serviço que ele presta da melhor forma possível para, se tiver algum tipo de problema, ele conseguir apresentar essa situação, esse problema para o judiciário ter a capacidade de julgar, de decidir, né? Então, porque a tecnologia, eu brinco que a tecnologia é 99,9, né? Você sempre tem um 0,1. E esse é o problema do 0,1, porque o 0,1 ele sempre faz com que a pessoa consiga usar um software pirata, você tem a contrafação de software, a pessoa consegue bolar o que caiu em desuso, DRM, né, que era uma tecnologia de gestão de direitos autorais. A pessoa consegue bolar, então consegue baixar filme da Netflix e disponibilizar no sistema de IPTV pirata. Então tem tanta coisa. Esse é o 0,1% que é sempre o problema da tecnologia, né? Uhum. Então nós trabalhamos pelos 99,9% e sempre tem o espírito de porco que vai pegar o 0,1 e dar um jeitinho, né? Luiz, é um tema assim, super interessante, porque a gente está aprendendo muita coisa, não só tecnicamente falando, né? Sim. Mas a gente também está se adequando nessa nova realidade que a gente tem, olhando em termos jurídicos, né? Sim. A gente está terminando, né, o nosso bate-papo aqui hoje, mas eu queria saber do Luiz, né, pessoa física, como é que é o seu momento pausa na programação? O meu momento pausa quando na você programação. Dá aquela relaxada para recarregar. Isso, assim, é bem interessante porque é um problema para mim, porque eu trabalho com o que eu gosto, né? Eu faço valer aquela, realmente, olha, quando você gosta do teu trabalho, você não trabalha, né? Tudo bem, vou colocar entre aspas, mas, de novo, para mim por quê? Porque eu gosto do direito, sou apaixonado pelo direito e eu sou apaixonado pela tecnologia. Então, no meu momento de pausa, o que eu faço? Às vezes eu vou ler algum processo, às vezes eu vejo algum processo interessante, tem os processos públicos, obviamente, você pode pesquisar, tem sites, né, indexadores que você pode pesquisar, eu faço download. Eu utilizo para estudar, para aprender, leio também sobre tecnologia. Hoje, infelizmente, nós não temos mais periódicos. Antigamente, nós tínhamos o Link do Estadão, né? A Folha de São Paulo também tinha tinha algum encarte sobre tecnologia. E acho que o Link era do Estadão aqui tanto tempo, né? Eu colecionava a Info, que era da Exame, né? Então, hoje você não tem esses periódicos. Então, eu procuro achar sites estrangeiros sobre tecnologia, ler
obviamente, e também brincar com o meu gato, que eu tenho um gato, e obviamente eu vou falar, eu sou casado, tenho minha esposa, eu sinto, passar o meu tempo de lazer com a minha esposa, né? Mas o meu tempo de ociosidade, o que às vezes eu me penitencio, é tentar aprimorar meu conhecimento, ler mais, estudar mais, porque justamente isso, o comentário que você fez, eu vejo o seguinte, a nossa vida com a tecnologia e o direito, é você, aquela expressão, trocar a roda do carro andando, alguma coisa assim, né? Então, o teu dia a dia é trocar a roda, né? Com o carro andando. Então, você precisa sempre ficar olhando se não tem um furo aqui, se não tem um parafuso ali, se não passa no buraco, não sei o que, se tem step, essas coisas. Então, com o aprimoramento, você sempre vai ter uma melhoria, né? E você passa a vida inteira. Eu tenho 41 anos e a meus 41 anos, aí eu tenho aprendido muito e eu sei que eu vou aprender. Tem pessoas que falam assim, quando você não tem mais nada para aprender, então é melhor morrer, porque... Mas a gente pode passar a vida inteira aprendendo, porque tem muita coisa, tem muita informação por aí e também tem muita gente boa e é bom conhecer essas pessoas. Que legal. Luiz, obrigada pelo obrigado. Dia de hoje. Vou te convidar para voltar mais vezes, porque a gente tem aqui um monte de pergunta que a galera fez e eu não consegui trazer isso hoje, mas quero te agradecer demais por você ter vindo conversar com a gente. Obrigado, agradeço o convite e de novo é um prazer, porque quando você gosta daquilo que você faz, você perde a linha, né? Você sai falando e fala assim, olha, dá para ficar o resto do dia falando sobre. Obrigado, hein? Prazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu conversei hoje com o Luiz Via Gerinck e tchau, tchau.